Mateus 13, de 24 a 30. Amém? Encontrou aí? Glória a Deus. O texto diz assim, Mateus 13. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos ouvir a voz de Deus, que possamos abrir os nossos ouvidos para escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Queridos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, vem nos trazer diversas parábolas que fazem ou tentam, de alguma forma, nos explicar como é o reino de Deus. São parábolas do reino, parábolas que vêm nos falar a respeito das regras do reino de Deus, de como que o reino de Deus se manifesta, de como que o reino de Deus ele precisa ser assimilado nas nossas vidas, e de como precisamos conhecer a respeito desse reino, do reino que o Senhor Jesus veio estabelecer nessa terra, veio estabelecer para nós. E essas regras são diferentes das regras dos reinos humanos. E o Senhor Jesus muitas vezes vem deixar isso claro para nós, de que as regras humanas, que a matemática do homem não é igual à matemática do reino de Deus, não é igual às leis do reino de Deus, não é igual àquilo que o Senhor estabeleceu para o seu reino. E o texto que nós lemos aqui da parábola do joio, ele vem também exemplificar para nós como é o reino de Deus, ou como que no reino de Deus deve ser o nosso, não só o nosso comportamento, mas também a nossa qualidade quando estamos inseridos no reino de Deus. Porque quando estamos no reino dos homens, quando estamos nesse lugar que estamos, nem sempre somos tratados como deveríamos ser. Nem sempre somos ou temos o respeito que deveríamos ter. Nem sempre somos reconhecidos naquilo que somos. Mas o Senhor Jesus aqui vem deixar claro que Ele semeou no seu campo uma boa semente. E o texto começa assim, dizendo que o Senhor começou um homem no reino dos céus. Ele semeou num campo uma boa semente. Na explicação de Jesus, a partir, se eu não me engano, do verso 46 em diante, o Senhor começa a explicar, ele explica a parábola do joio, verso 36, o Senhor começa a explicar a parábola do joio. Ele vai dizer que as sementes, que essas sementes, elas são o Filho de Deus, aliás, somos nós, os filhos de Deus. Quando os discípulos, eles perguntam para Jesus quem são os elementos dessa parábola, no verso 37 aqui, Jesus responde: o que semeia boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno.
o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. Ou seja, nós somos essa boa semente. E somos essa boa semente, essa semente de procedência, de qualidade, não por nossos méritos próprios, mas porque esse Deus, Ele fez todas as coisas para que nós recebêssemos não a nossa qualidade, mas a qualidade de Deus. Nós fomos como uma semente que é oriunda de uma árvore regada e cuidada por Deus. Viemos de um fruto bom, viemos de um ramo bom, por isso somos essa boa semente. Somos a semente de Deus, fazemos parte dessa sementeira de Deus. E é claro que muitas vezes nós interpretamos essa passagem como se o joio e o trigo estivessem dentro da igreja, mas o texto é claro ao dizer que esse campo de Deus é um mundo. E as sementeiras de Deus, as sementes de Deus, elas são espalhadas pelo mundo, elas são espalhadas com o objetivo de dar bom fruto, com o objetivo de que na colheita de Deus nós possamos entregar para o Senhor os frutos que Ele espera de nós, os frutos que Ele espera da sua vida, os frutos que Ele espera da sua casa. Mas a pergunta que fica, queridos, é por quê? Qual é o motivo, qual é o interesse do inimigo semear no meio das sementes de Deus, da plantação de Deus, o joio? Qual o objetivo de se semear joio no meio do trigo? Qual é o propósito? Qual é o interesse de se semear ou de misturar as sementes? E pela manhã o pastor Roberto pregava sobre isso. Ele falava sobre Isaac, de que quando ele prosperava, quando ele crescia, surgiam inimigos motivados pela inveja. E um dos primeiros motivos porque Satanás tem inveja das sementes de Deus e quer semear o joio no meio do trigo, é a motivação da inveja. E a inveja faz com que com que o inimigo se levante na sua vida, porque você é abençoado, porque você é escolhido por Deus, porque tem algo diferente na sua vida, porque o Espírito Santo habita em você. De repente você está lá na sua vida normal, servindo a Deus, só porque você está cantando demais, alguém se incomoda com a sua felicidade, alguém se incomoda com o teu canto, alguém se incomoda porque você é feliz, alguém se incomoda porque você é abençoado, alguém se incomoda porque Deus tem acrescentado na sua vida, porque Deus tem feito milagres, porque você tem visto maravilhas, e a inveja começa a brotar em corações que estão ao seu redor, e são esses que tentam jogar ou semear joio no meio da tua bênção, tentam semear joio no meio do teu trigo. Segundo lugar, são aqueles que querem atrapalhar os planos de Deus, aqueles que querem atrapalhar os seus planos, os planos que Deus tem na sua vida. De repente você pensa em fazer alguma coisa, de repente você tem um pensamento de crescer, de multiplicar, de expandir, porque sabemos que o reino de Deus, ele não é um reino que fica contido no lugar, mas ele é feito para crescer cada vez mais, como a nossa fé, que é do tamanho de um grão de mostarda, mas que quando cresce é a maior das hortaliças. O reino de Deus não é para ser vivido dentro da igreja, não é para ser vivido somente no lugar do culto. O reino de Deus é para ser vivido 24 horas por dia da nossa vida, é dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é na igreja, é onde estivermos, o reino de Deus vai junto com a gente, a presença de Deus vai junto. E de repente o inimigo quer atrapalhar os nossos planos, os nossos projetos. Terceiro, o inimigo quer prejudicar financeiramente o dono daquela terra, porque ao plantar joio com trigo, começa a haver o problema de entregar um produto de má qualidade àqueles que vão comprar. E ninguém quer comprar um produto de má qualidade. Ninguém quer comprar um produto misturado.
Ninguém quer adquirir um alimento que não satisfaça o seu coração, que não satisfaça, perdão, a sua fome, não traga saciedade. E o inimigo tenta de alguma forma prejudicar, nos prejudicar, queridos, quando somos abençoados por Deus, ele cria suas estratégias para nos prejudicar financeiramente. O texto fala de 2 sementes e de 2 semeaduras. E que essas semeaduras estão sendo realizadas paralelamente. Enquanto alguns estão semeando a boa semente, existem aqueles que estão semeando uma má semente. Uma semente que não é aquela que Deus espera ou aquela que Deus quer. O que é curioso, amados, é que o trigo e o joio e o objetivo do inimigo ao semear joio no meio do trigo é que enquanto esse cereal ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver, o joio e o trigo são iguais. Eles são quase impossíveis de serem detectados, de ser detectada a diferença entre eles. Enquanto eles estão se desenvolvendo, enquanto eles estão crescendo, é quase impossível você distinguir o joio do trigo. Mas é no momento próximo da colheita, no momento em que começam a surgir os primeiros grãos, que você consegue ver e perceber, porque o trigo, ele tem os seus grãos, o trigo ele é maior, o trigo ele fica completamente diferente do joio. O trigo ele se comporta de forma diferente, mas isso fala de uma estratégia do inimigo, muitas vezes usada contra a igreja, uma estratégia do inimigo muitas vezes usada contra nós, que é a estratégia da infiltração. O inimigo tenta se infiltrar no meio dos filhos de Deus. Lembra de Jó? Quando a palavra de Deus diz que quando os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, entre eles estava Satanás. Satanás muitas vezes tenta se infiltrar no meio dos filhos de Deus, se infiltrar no meio daqueles que são chamados por Deus. Em Atos dos Apóstolos nós vemos o exemplo de Ananias e Safira, que estava entre aqueles que eram chamados por Deus, faziam parte da igreja de Deus, mas que ocultaram uma oferta diante dos apóstolos, estavam de alguma forma infiltrados. Conhecemos a história de Judas Iscariotes, que estava entre os discípulos, os apóstolos de Deus, os apóstolos de Jesus, mas que de repente traiu ao Senhor Jesus por algo que estava no seu coração. Satanás tenta de todas as formas se infiltrar no meio dos filhos de Deus. E infiltração, queridos, é aquilo que a gente não vê, mas que lá na frente se torna algo muito perigoso. Infiltração é uma coisa que a gente não enxerga quando começa, mas que lá na frente a gente vai sofrer danos, que lá na frente a gente vai tomar prejuízo, lá na frente a gente vai ter que tomar alguma providência por causa de uma infiltração. Uma vez, quando eu era líder da juventude, a gente eu e alguns jovens fomos procurar um retiro, um sítio para fazer um retiro, era, se eu não me engano, lá em Miguel Pereira, e no meio da viagem, aliás, eu fui, Lia ficou em casa, e no meio da viagem, quando eu estava voltando, não lembro mais onde era esse sítio, e Lia me ligou e falou, olha, está saindo água embaixo do guarda-roupa. E eu falei, meu Deus, como é que pode estar saindo água embaixo do guarda-roupa? E deu uma infiltração no banheiro, no cano do aquecedor que dava para o nosso quarto, e essa infiltração foi gerando água, quando a gente foi ver, a água foi passar por baixo do guarda-roupa, teve que desmontar o guarda-roupa, quebrar a parede, tirar tudo que estava dentro do guarda-roupa, fazer um esquema todo dentro de casa, mudar tudo, bagunçar tudo, para consertar o encanamento dentro da parede. E a infiltração, queridos, é assim, a gente não vê quando começa, a gente não percebe, tudo é normal, é comum, é uma coisa que a gente não se liga no momento em que ela acontece, mas quando a gente vai ver lá na frente, a gente tem que bagunçar a nossa vida, a gente tem que fazer um monte de coisa para consertar aquilo que lá atrás foi feito. E Satanás é especialista em se infiltrar na vida da igreja, causar problemas, causar discórdias,
causar inveja, mentira, enganos, causar disse-me-disse, confusão, contendas, que lá na frente, para trazer um remédio, se torna algo muito difícil de se conter. E é por isso que a gente precisa ficar atentos, amados, ao texto do versículo 25 dessa parábola, que diz que enquanto estavam dormindo, veio o inimigo e semeou. Esse texto fala da negligência da igreja, fala da negligência daqueles que são servos de Deus, fala da negligência daqueles que enquanto deveriam estar vigiando, estão dormindo, daqueles que enquanto deveriam estar atentos, estão dormindo, estão desatentos, estão cansados, estão com problemas demais para estar atento à obra de Deus, à plantação de Deus, estão ocupados demais descansando, vivendo as suas vidas, estão ocupados demais no seu conforto, na sua comodidade, no seu entretenimento, vivendo as suas vidas comumente, enquanto o inimigo tem semeado o joio no meio do trigo. Oh Deus, eu sei que essa mensagem não nos empolga, mas é um alerta para nós. Porque enquanto estamos dormindo na fé, o nosso inimigo está 24 horas atento. Enquanto estamos deitados, dormindo, descansando em berço esplêndido, nosso inimigo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 24 horas por dia. Então, o Senhor nos mostra que não adianta somente plantar, não adianta somente colocar a semente na terra, mas tem que vigiar. Será que você pode dizer isso para o seu irmão? Meu irmão, não adianta plantar, mas tem que vigiar. Não adianta somente sermos semeadores da palavra, nós precisamos vigiar na semente. Precisamos cuidar do campo, precisamos ficar atento, porque é quando a gente dorme que o inimigo quer plantar joio. É quando a gente está descansando que o inimigo quer ir no meio da plantação de Deus e colocar aquilo que vai lá na frente prejudicar a obra de Deus. Que lá na frente vai trazer problemas à obra de Deus. E o texto deixa claro que as sementes de trigo são os filhos de Deus e que as sementes de joio são os filhos do diabo. E talvez você se pergunte, existe filho do diabo? A palavra de Deus diz que o diabo é pai da mentira. Portanto, aqueles que mentem são filhos da mentira. E, consequentemente, filhos do maligno. Ele é o pai da mentira, é o pai do engano, ele é o pai ardiloso. João 8,42 diz que Satanás é homicida desde o princípio. Ele tem o objetivo de matar, de acabar, de roubar, de destruir a obra de Deus. 1 João, o texto diz que os filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça de Deus. São aqueles que vivem, de alguma forma, contrariando a justiça do Deus vivo. E também 1 João vai dizer que aquele que não ama o seu irmão, esse é filho do diabo. Porque, queridos, é impossível nós falarmos que amamos a Deus e não amarmos o nosso irmão. É impossível falarmos que somos filhos de Deus sem amar o nosso irmão, sem amar o nosso próximo. Então o texto bíblico vem dizer que os filhos do diabo são aqueles que não amam o seu irmão, não praticam a justiça de Deus, são homicidas e mentirosos. E os filhos de Deus, eles são guiados pelo amor, pela palavra de Deus, pelo coração de Deus. O texto sagrado e essa parábola vem nos dizer e nos dar algumas estratégias, ou nos mostrar qual geralmente é a nossa estratégia quando o inimigo vem lançar joio no meio do povo de Deus, ou se misturar no meio dos filhos de Deus. E a nossa estratégia humana, muitas vezes, queridos, é arrancar antes do tempo. É agir. É cheio da nossa justiça própria, nos levantarmos e falarmos, olha,
Nós temos que arrancar esse que tem sido filho do diabo no meio dos filhos de Deus. E o Senhor nos traz um alerta, querido, que todas as vezes que nós tentamos fazer ou ultrapassar a vontade de Deus, todas as vezes que nós tentamos arrancar, disciplinar, colocar numa posição sem ser da vontade de Deus, ou tirar, excluir, nós estamos ultrapassando o tempo de Deus. Porque o tempo, é no tempo de Deus que o joio precisa ser separado do trigo. Porque se nós tentarmos arrancar o joio antes do tempo, nós vamos, sem saber, estar arrancando o trigo juntamente com o joio. Nós vamos estar jogando não só a água do banho fora, mas o bebê junto. Nós vamos estar, de alguma forma, ofendendo aquela que é a vontade de Deus. Queridos, não podemos nos precipitar em excluir da nossa vida pessoas, ainda que essas pessoas sejam as pessoas mais terríveis que nós conheçamos. Ainda que essas pessoas sejam da nossa família, ainda que essas pessoas estejam dentro da nossa casa, pessoas que nós conhecemos, que não gostam de nós, não conseguem conviver no mesmo lugar que a gente, a nossa tendência é excluir, eliminar, não falar, não ter contato com essas pessoas na nossa vida. Mas a palavra de Deus nos diz, queridos, que não podemos, que nós devemos estar juntos, que quem faz essa separação é o Senhor. Só Ele consegue, ou os anjos de Deus, no tempo de Deus, reconhecer quem é joio e quem é trigo. É no tempo de Deus que vai se manifestar aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que são separados por Deus segundo o seu propósito. A tua função, a minha função, a função da igreja é espalhar o trigo. A função da igreja é servir a Deus espalhando o trigo por onde for. A nossa função é ir contra as falsas doutrinas, é estar atento, é vigiar, é ir contra as heresias do maligno, é ir contra as tentativas de infiltração na igreja, é combater os falsos cristãos, as falsas doutrinas, as mentiras do diabo. A nossa função é ser sal e luz nessa terra, é ser um farol, é ser uma direção. A nossa função é essa, a nossa função não é excluir, não é dar juízo de valor, não é dizer quem é melhor, quem é pior. A nossa função não é essa. A função da igreja é semear, é ser semente de Deus. Você é semente de Deus, é semente de qualidade, é semente da parte de Deus, queridos. Você é o trigo de Deus. E, queridos, o trigo, ele é a base da nossa pirâmide alimentar desde muitos e muitos séculos atrás. Ele é a base da alimentação de uma humanidade, das pessoas na terra. O trigo, ele se divide em 3 partes. Ele tem o farelo, tem o endosperma e ele tem o germe de trigo. Esse trigo que a gente come, e aqueles que são nutricionistas talvez possam explicar isso melhor do que eu, mas esse trigo branco que a gente come, a farinha branca que a gente faz pão, ele só tem, na realidade, o endosperma, que é o carboidrato, é rico em carboidrato. E o carboidrato é bom para dar energia, o carboidrato é bom porque ele traz essa energia necessária, mas o carboidrato em excesso nos adoece. O carboidrato em excesso, ele prejudica a nossa saúde. Mas o trigo também, o farelo de trigo, o germe de trigo, ele tem vitamina B, ele tem zinco, ele tem defesas para o nosso organismo, ele tem vitalidade, antioxidante para nós. E é justamente essa finalidade de Deus com você. Quando o Senhor diz que nós somos a boa semente, é porque nós somos vitamina para esse mundo. Nós somos semente de qualidade para esse mundo.
Esse mundo não envelheceu a ponto de se perder, porque ainda existe um trigo bom alimentando uma multidão. Esse mundo ainda não se perdeu, não perdeu as suas forças, as suas energias, porque tem um trigo de qualidade, que tem servido de energia para um povo que está cansado, que está sem vitalidade, sem vida. Ainda existe um trigo que tem vitaminas boas para sustentar e alimentar uma multidão, para fazer pão de qualidade, para fazer bolo de qualidade, para fazer comida boa, para alimentar pessoas, para oferecer a essas pessoas o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que traz vida, o pão vivo que faz com que você caminhe muito mais, ir além. Oh, aleluia, Jesus. Você é esse trigo. Existe uma procedência, um selo de qualidade carimbado em você. Carimbado dizendo, esse aqui, essa aqui, faz parte de uma boa safra, faz parte de uma boa semente que foi plantada, uma semente que não caiu na beira do caminho, uma semente que não caiu entre espinhos, uma semente que não ficou entre os pedregais, uma semente que não foi roubada pelos pássaros, mas uma semente que foi plantada em boa terra e está dando fruto para a glória de Deus. Deus quer que devemos dar frutos, fruto para a glória de Deus. O joio, por mais que se esforce, o joio, por mais que ele seja parecido com o trigo na sua fase inicial, quando cresce, o trigo dá fruto e o joio não dá. Quando chega o tempo certo, que olha para a plantação, todo mundo consegue ver a diferença, porque o joio não dá fruto, mas o trigo tem fruto para dar e alimentar. Meu irmão, a diferença quem faz na tua vida é Deus, porque é Deus quem faz você frutificar. É Deus quem faz você gerar frutos de justiça, abençoar pessoas, abençoar aqueles que estão à sua volta, ser instrumento de Deus para trazer vidas para a presença do Senhor, ser instrumento de Deus para levantar aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele que está fraco na fé. É porque Deus está em você, existe vida para gerar fruto, para honrar a Deus, para abençoar a obra de Deus, porque Deus faz a diferença na sua vida. Esse Deus faz a diferença em cada um de nós. Esse Deus tem um propósito conosco. Esse Deus quer que sejamos aqueles que alimentam multidões. Nós somos essa semente de qualidade. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Se coloque de pé, meu irmão.